Olá a todos que nos acompanham. Esta semana temos muitas novidades. Fiquem ligados, pois a sua revista semanal começa agora. No passado domingo, o Bispo Júlio Freitas esteve na nossa sede internacional da Europa, na reunião O Primeiro Amor. Ainda nesta reunião, os dizimistas receberam a unção para conquistarem tudo aquilo que desejam. Força Jovem Europa visita a Espanha. Quarta-feira é dia de cura interior. Hoje você vai conhecer a história de um casal de obreiros que saiu do centro de ajuda e acabaram por perder tudo o que tinham. E ainda não perca as principais notícias do jornal Folha de Portugal. Tudo isso e muito mais você vai ver agora. Fique ligado, o Yurd News começa já! No passado domingo, o Bispo Júlio Freitas esteve na reunião O Primeiro Amor, que acontece todos os domingos às 7h30 da manhã. Desta vez, o bispo explicou por que é tão difícil sacrificar para Deus, a luta pessoal de cada pessoa entre as suas próprias vontades e a entrega diária que o verdadeiro sacrifício exige. Você vê que o que a pessoa sacrificou, o que nós sacrificamos para Deus, não é nada diante do que a gente conquista, recebe. Então, por que há tanta dificuldade em a pessoa dar ou sacrificar o pouco que tem? Então, por que há tanta dificuldade, coragem, disposição em dar o pouco que temos? Porque o ser humano, ele é egoísta. O ser humano, ele é materialista. E aí é que entra a luta. A luta começa aí, dentro de cada um de nós. O primeiro homem que você e eu temos que vencer não é o exterior, é o homem interior. E se você não vence este homem, Jesus já deixou bem claro, você não é discípulo, você não vai ter como segui-lo. Porque a fé cristã, a fé bíblica, a fé inteligente exige o sacrifício uma vez, sim ou não? Diariamente, constantemente. Ele disse, ele deixou bem claro, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, é uma guerra, é uma luta e constante, diária. Não é que você vai estar diariamente, constantemente sacrificando o material. O material econômico você sacrifica na campanha. 2 vezes ao ano. Se você assim decidir participar, 1 vez ao ano, como seja, a vida é sua. Agora, o sacrifício diário tem que ser constante. Para você manter aquele sacrifício vivo no altar, seja da sua própria vida e daquilo que você abriu mão de tudo, em prol da realização de uma transformação ou de um sonho, tem que ser constante. Constante, 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 constante. Agora, pense comigo. Se você não é capaz, se eu não sou capaz de fazer o sacrifício material, econômico, eu vou ser capaz de fazer o sacrifício espiritual? É claro que não, é óbvio que não. O que é mais fácil? É fazer o sacrifício econômico, material ou o sacrifício espiritual? Qual que é mais fácil? O material, você pega aquilo, é um bem que dói sim, e você coloca voluntariamente. Agora o espiritual é constante, não é uma vez, é constantemente, é desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E quando você estiver consciente, você tem que estar ali lutando contra o seu eu, seus sentimentos, e que são 5 contra 1. São 5 sentidos contra o 6º sentido, que é a fé. E por isso muitos não prevalecem, mesmo crendo em Deus, mesmo fazendo caridade, mesmo vindo à igreja, mesmo sendo honesto, mesmo pagando seus impostos, mesmo tendo boas intenções. A
exemplo de Jacó no livro de Gênesis, no passado domingo, os dizimistas derramaram também o óleo na pedra, que representa Jesus, para que todos saíssem abençoados nas suas vidas. Veja. Você sabe que quando Jacó, ele derramou o óleo ou azeite sobre a pedra, afirma o texto sagrado no livro de Gênesis 28, capítulo 28, versículo 18 ao 22, diz assim: tendo se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou o azeite. Era tudo que ele tinha, era a única coisa que ele tinha, porque nem sequer um travesseiro ele tinha naquela jornada. E de tudo quanto me concederes, fez ele o voto, certamente eu te darei o dízimo. Eu pedi para preparar aqui, por favor, os pastores, rapidamente, por favor, pode trazer aqui um cálice. Este cálice com o óleo que nós vamos usar para consagrar vocês agora, nesta manhã, neste 7º mês do ano. Estamos no 2º semestre. Você que diz: bispo, eu também já fiz o voto de ser fiel a Deus em tudo aquilo que chegar às minhas mãos, antes de pagar, antes de comprar, separar o dízimo, para que através do mesmo seja o devorador repreendido e seja as janelas dos céus abertas sobre a minha vida, e tenha eu a saúde de Deus para dar o melhor em tudo o que eu faço, e tenha eu a sabedoria de Deus para lidar com os clientes superiores, administrar e tomar decisões, ter criatividade e iniciativa para prosperar e, por meio da minha prosperidade, a minha família gozar do melhor e ainda contribuir com a obra de Deus, o desenvolvimento da obra de Deus, e também ter a sua força para não deixar nada pela metade, mas concluir tudo o que eu iniciei. É com este óleo que você então, com a mão direita, você vai derramar sobre esta pedra, que representa o próprio Deus. Cadê a pedra? A pedra é o altar. A pedra, olha o tamanho dessa pedra e você não vê, meu Deus do céu. A pedra é o altar. A pedra é o Senhor Jesus. Ele é a rocha de salvação, está escrito. E a pedra, está escrito, aquele que foi edificado nesta pedra ou nesta rocha jamais será envergonhado. Poxa, todos aqueles que um dia colocaram a sua vida, como eu, como você, nas mãos de Deus, todos aqueles que se entregaram a Deus, todos aqueles que assumiram a sua fé inteligente no Deus vivo, foram envergonhados? Não, pelo contrário, foram honrados. Mas Deus deixou claro: se comigo você não é transformado, você não é realizado de mãos beijadas, em outras palavras, sem luta não há vitória. Se comigo você tem que lutar, imagina com o diabo. Se comigo você tem que lutar, imagine com a sociedade. Se comigo você tem que lutar, imagine com o seu eu. Se comigo você tem que lutar, imagine com os incrédulos. Se comigo você tem que lutar, imagine com a vida. Por isso ele não nos enganou e deixou claro que ele veio trazer espada. Agora tem uns que fazem uso dessa espada só para se defender, quando a espada é para se defender e atacar. E por isso você tem que conquistar, você tem que tomar posse do que Deus prometeu. É uma guerra? Sim, é uma guerra. É difícil, sim. E se com ele já é difícil, imagine sem ele. Força Jovem Europa toma conta de Madrid para o evento mais esperado do ano, Esportes pela Vida. Um encontro cheio de atividades e muita diversão. Esta força chega de várias partes do país. Força Jovem, que toma conta de Madrid para o evento mais esperado do ano, Esportes pela Vida. Um encontro imperdível para quem tem sede de diversão. Música, esporte, danças, concurso e sorrisos por todos os lados. Os jovens participantes mergulharam em um dia emocionante e de muitas atividades. Câmeras de fotos registravam tudo o que acontecia. Chuteiras preparadas, últimos aquecimentos e no vestiário o ambiente era de muita animação.
Foi assim que as 8 equipes entraram em jogo. Momentos emocionantes fizeram a torcida estremecer o ginásio. O esporte é vida e é a forma perfeita para que os jovens recuperem a ilusão para seguir um caminho diferente. Claro, y además sabemos que el deporte es el camino para los jóvenes salir de las drogas, salir de la delincuencia. Hoy lo que estamos teniendo aquí es un poco de la juventud de Familia Unida. Esto es lo que podéis vivir todos los días. E se quereis, Família Unida está com as portas abertas. Mas este encontro teve muito mais que esporte. A música embalou a todos na voz de Shirley. Nas letras, o retrato da difícil situação que vivem muitos jovens na atualidade. A dança também marcou este dia. Desde o melhor jerk ao mais puro estilo norte-americano, passando por coreografias de cheerleaders, o movimento de ritmos puramente africanos e até um cover de Michael Jackson. Desfrutar da vida é muito mais fácil se a banda sonora é a adequada. Ouve de tudo e para todos, porque o Força Jovem restaura o valor que os jovens têm e o potencial que muitos guardam, aqui, conseguem ver à luz. Levar através da música, através do desporto, através da consciência de que ser jovem é ser diferente, ser jovem é poder desfrutar da saúde, da alegria, sem precisar das drogas, sem precisar da violência, sem precisar das más companhias, da marginalidade. O Frequência Jovem aqui na Espanha está de parabéns. É com iniciativas como estas que jovens se dão conta de que a vida pode ser muito mais fácil. Porque em Força Jovem, a diversão é em alto nível e em caminhos seguros. Estes jovens também são solidários. Através da Mano que Ajuda, foi colhido um gesto muito especial aos mais necessitados. Uma corrente humana que une vida, ilusões e esporte. Uma jornada de mãos dadas daqueles que são o futuro, formam um símbolo de esperança. A entrega dos troféus marcou o fim da jornada, mas o melhor prêmio foi, sem dúvida, haver desfrutado e compartilhado de um dia diferente. Jovens fortes, íntegros, com valores e, o que é mais importante, com uma perspectiva de futuro. Isto é Força Jovem, a melhor maneira para encontrar este caminho correto através de algo tão simples como viver. Quarta-feira é dia de cura interior e na passada semana o Bispo Júlio Freitas esteve na nossa sede internacional da Europa a falar sobre o abismo que existe entre as promessas de Deus e a realização das mesmas na vida de cada um. Mas para que você entenda melhor, veja um trecho dessa reunião. Eu creio na minha promessa, porque na verdade ela não é de político, não é de pastor, não é de advogado, não é de familiares, nem mesmo dos meus pais. Esta promessa para mim é de Deus. Veio da palavra de Deus. Correto? É maravilhosa, não é? Ela encaixa direitinho nas minhas necessidades. Meu Deus do céu. Mas para esta promessa se cumprir na minha vida, há um abismo entre ela e o cumprimento dela na minha vida. Essa é a promessa escrita, não é? Mesmo sendo de Deus, ela é escrita, ela está escrita. Para esta promessa que se cumprir, se materializar na minha vida, eu tenho que passar, eu tenho que superar este abismo, eu tenho que passar por uma ponte. Há uma ponte que liga a promessa de Deus ao cumprimento da promessa de Deus. Não há? Porque, gente, sejamos sinceros, se todas as promessas de Deus se cumprissem na vida de todas as pessoas que creem, então todos nós que cremos teríamos uma vida maravilhosa. E não é o caso, infelizmente. É ou não é verdade? Tem gente aqui que diz, olha, bispo, depois que eu vim para Jesus, tudo se tornou difícil. Tudo na minha vida tem sido difícil.
tudo tem cooperado para que eu desista, para que eu duvide, para que eu desanime, para que eu me renda, para que eu deserte, para que eu renegue, para que eu blasfeme, para que eu fuja. É ou não é verdade? Sejamos sinceros. Por quê? Porque existe um abismo entre a minha vida e o cumprimento da palavra de Deus, a promessa de Deus. Isso aqui é a promessa escrita. Agora, a promessa cumprida, a promessa realizada, ela tem um processo. Ela exige que eu cruze esta ponte. Ninguém pode cruzar esta ponte por mim. Que ponte é esta? Perdão? Vocês sabem. Que ponte é esta? Ela tem um nome. Ninguém gosta dela. Ninguém gosta dela. Já viu aquelas pontes que cruza, que conecta um abismo ao outro, uma ponte, não é abismo, mas que é como se diz, um despenhadeiro, sabe? Ao outro, sabe aquelas bem fininhas, bem estreitinhas, de madeira, que o vento vem e faz assim, e o seu coração sobe e fica aqui? Só quem já cruzou esse tipo de ponte sabe o que eu estou falando. É ou não é verdade? Mesmo os magrinhos como eu, quando a gente cruza ela, a gente cruza segurando, a gente vai do começo ao fim, chega do outro lado das mãos ardendo, que a gente quase que não solta. É ou não é verdade? O corrimão. Não é assim? Essa ponte tem um nome. Ela não é bonita. Ela não é larga. Essa ponte, ela balança. Essa ponte se chama o sacrifício. Esta promessa está escrita. Mas para ela se materializar na minha vida, é necessário o sacrifício. Deus exige o sacrifício. Porque se fosse só por crermos na promessa de Deus e ela se cumprisse, meu Deus do céu, nós não precisávamos nem evangelizar, nem jejuar, nem viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. A Suzana e o marido estavam na obra de Deus há 10 anos. A vida era uma maravilha, corria tudo bem, até que decidiram sair. E aí tudo começou a piorar. O marido conta-nos emocionado que tentaram no matar. A filha também estava quase à beira da morte. Mas a saudade da vida na obra de Deus falou mais alto. Hoje estão de volta, foram bem recebidos e tudo voltou a ser como era após o sacrifício na campanha de Israel. Você foi obreiro durante quanto tempo? Fale perto do microfone. Exato. Durante 10 anos. Durante 10 anos você foi obreiro. Suzana, durante quanto tempo foi Também obreira? 10 anos. Sim, também 10 anos. E aí, no final desses 10 anos, fazendo a obra como obreiro, você saiu da igreja. Exato. Deixou de ser obreiro e também saiu do centro de ajuda. Exatamente. É assim, eu resolvi desistir, não é? Porque... Coloca mais perto. Devido a várias situações minhas, vários conflitos meus, talvez até mesmo perder a visão. Porque eu não culpo nada nem ninguém da minha saída. Mas culpo sim a mim próprio. Porquê? Porque eu deixei de olhar para o altar e comecei a olhar para, sei lá, para dentro de mim, não é? Para o meu eu. O meu eu tinha que sobressair mais do que, se calhar, aquilo que deveria. E então nós, por vezes, quando chegamos a esse ponto, a gente não está a ver que já está mal antes. A gente não caiu naquele momento. A gente já vinha cair de trás. E então nós, às vezes, olhamos assim à nossa volta e a gente diz: ah, não, os outros estão todos errados, mas eu não estou errado. Eu estou bem, os outros é que estão errados. E então, quando eu dei por ela, ainda estive, depois de sair, ainda estive quase um ano dentro da igreja, só que não era insuportável estar sentado depois de ter estado a servir, não é? Era impossível a gente estar ali e o desejo dentro de nós era muito grande. Era uma coisa fora do normal, E então isso aí fez com que eu saísse. Fez com que eu afastasse e, pronto, perdesse um bocado tudo, não é? O primeiro ano que eu saí correu tudo muito bem, conquistei, parecia que estava tudo mil maravilhas, mas num segundo, tudo água abaixo. Perdeu tudo. Tudo. Depois, lógico, a gente encontrava com alguém da igreja e a gente dizia: ah, não, a minha vida, 5 estrelas. Nós não, eu estou bem.
Eu tenho Deus comigo, mas no fundo... Fora da igreja. Fora da igreja. Mas no fundo, dentro de mim, eu sentia um vazio. E esse afastamento durou quantos anos? Durou 5, 6 anos. 5, 6 anos. Nesses 5, 6 anos, como foi a sua vida? Foi uma tentativa de tentaram-me matar. Tentou o suicídio? Não, tentaram-me matar. Tentaram te matar? Exato. Eu saía de casa, mas não sabia se chegava a casa. Estava inseguro? Ao longo desse tempo. Vários problemas que eu tive ao longo do tempo que eu estive afastado. Por exemplo, um dos problemas que eu tive foi levar a minha filha quase morta para o hospital. Entregar a minha filha às máquinas e não sabia se ela ia sair de lá ou não. Naquele momento, eu disse para Deus: Deus, eu servi o Senhor. Eu não aceito que a minha filha esteja no estado em que está. Quando eu entrei nos cuidados intensivos, a minha filha levantou-se, abraçou-me. E isso aí foi o que me causou maior sofrimento. Deus mostrou que estava consigo? Exato. Depois, ao mesmo tempo, eu queria voltar outra vez para a igreja, porque eu sabia... Você não tinha força para voltar? Não tinha força. Eu chegava à porta da igreja, começava a tremer todo, e queria entrar, não conseguia. Inclusive, eu chegava à porta da igreja e pedia: olha, vai chamar o pastor, que eu não consigo entrar. Você pedia para que o pastor fosse lá fora lhe ver? Sim, e então, mas eu ia-me embora. Não... Acabava por ir embora, não entrava. E ao longo desse tempo todo que eu estive nesse vai e não vem, vai e não vem, vai e não vem, a minha vida cada vez a dar mais cambalhotas, mais... E Susana, esposa, né? Como a esposa vê tudo isso, também estavas afastada. Então, como é que via esse conflito no seu marido e qual era a sua posição? É assim, nós quando saímos, saímos da obra, mas dentro de mim, eu tinha Deus. Eu não quebrei o meu relacionamento com Deus. Só que a pessoa quando sai, a pessoa acha que consegue. A pessoa acha, eu acredito que aqui estejam muitos ex-obreiros, ex, e aquele nome ex para mim tinha um peso, era um fardo muito grande. A gente continuou a vir, a frequentar as reuniões, mas eu ficava sentada e a saudade de tudo o que eu tinha deixado era tão imensa, tão grande, que eu não conseguia sequer concentrar-me. Você tinha saudade do quê? Da obra, daquilo, do quanto porque todo o tempo que eu tive na obra, todo o tempo, eu não estive vestida de obreira. Eu dei a minha vida no altar para Deus. Então, para mim, não era o facto de estar sentada, não era o facto de sentir vergonha, mas eu creio que há muitas pessoas que estão a viver isso nesse momento. Há vergonha, há uma culpa muito grande que a pessoa sente de ter falhado. Falhou. A pessoa ao ver-se ali, é confrontada com a própria falha. E é difícil assumir isso. É difícil a gente olhar para nós e ter consciência: eu falhei, eu preciso de ajuda. Mas é possível dar a volta por cima. Vocês estão de volta há quanto tempo? Há cerca de... Eu estou há 6 anos. Eu há 5. 6 anos? Eu estou há 6 e ela está há 5. Então você voltou primeiro e ela ainda ficou sem vir? Assim, eu fiquei um ano sozinho a lutar por ela. Posso dizer que ela veio através de uma campanha de Israel. Sacrificaste por ela? Sacrifiquei por ela e sacrifiquei aquilo que mais ligação me dava com a obra. No entanto, eu sempre que chegava da igreja, ela perguntava-me o que é que se passava dentro da igreja e eu dizia, contava-lhe sempre as reuniões. Eu não vinha, mas eu via a rádio, via a televisão. Ele vinha e disse: o que é que falaram hoje? Eu queria saber, eu queria fazer parte. E quando ele começou a tomar a atitude, queres saber, vai, aquilo começou-me a revoltar. Até que passámos uma situação muito complicada, eu vi-me sozinha e disse: não, é agora, acabou. Naquele dia levantei-me, não disse nada, entrei na igreja e era assustador chegarem. Eu sei que as pessoas ficam felizes de verem, mas para mim, quanto menos eu passasse despercebida, melhor. Eu queria sentar e queria, porque dentro da gente, quando a gente volta, é um turbilhão de sentimentos. Há muita coisa, é o coração aqui e a cabeça aqui. E eu vou dizer uma coisa para vocês: nunca despreze aquilo que Deus lhe dá, porque Deus, Ele é tão bom
que Ele neste momento olha para cada um de nós todos estamos aqui, e nós somos verdadeiras pérolas para Ele, preciosos. Ok. Vocês estão bem então, não é isso? Que Deus abençoe mais e mais, tá bom? Obrigado pelo vosso depoimento. O jornal Folha de Portugal dessa semana traz muitas novidades. Está a se aproximar mais uma campanha de Israel. E desta vez o Adalberto Leite nos conta que era frustrado na sua vida sentimental. Existiam muitas discussões e ciúmes na sua vida conjugal, o que o levou à separação. Mas a partir do momento em que sacrificou na campanha de Israel, obteve a felicidade que tanto esperava. Hoje é um homem realizado e tem um casamento muito feliz. No Olhar Feminino dessa semana, Vivi Freitas fala sobre a pior pessoa e o perdão de Deus. A crônica ainda explica que o tempo de igreja não significa que a pessoa seja espiritual e que ainda existem dentro da igreja pessoas como Manassés, com maus instintos. E para que essa situação mude, é necessário passar pelo processo de reconhecimento dos próprios erros, além do verdadeiro reconhecimento de Deus como seu Senhor. Na mensagem do Bispo Macedo desta semana, fala-se sobre a foto da alma. O bispo nos faz uma metáfora sobre a história de Caim e Abel, exemplificando as boas e as más ofertas a Deus. Abel teve a sua oferta a Deus aceite, pois nela estavam as suas primícias. Existia ali fé, amor, gratidão e temor, algo que se refletia na sua entrega pessoal. Danilo Xavier ainda nos conta como foi educado numa família católica. A sua mãe sempre teve muitos problemas de saúde, além de sofrer de insônias. Mas a partir do momento em que ele sacrificou para Deus na campanha de Israel, ela não só foi curada, como está bem em todos os sentidos da sua vida. O Yurd News dessa semana vai ficando por aqui. Fiquem bem e até semana que vem com mais novidades.